1 Reis, capítulo 19. Jezabel procura matar Elias. Então o rei Acabe contou à sua esposa Jezabel tudo o que realizara Elias e como passara ao fio da espada todos os profetas de Baal. Diante disso, Jezabel mandou o mensageiro Elias com o seguinte recado: que os deuses me façam sofrer as piores desgraças, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com a tua vida o que fizeste com os profetas. Assim que Elias recebeu este aviso, fugiu para salvar a própria vida. Chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu servo. Quanto a ele, fez pelo deserto a caminhada de um dia e foi sentar-se debaixo de um pé de giesta, uma espécie de arbusto, e ali orou pedindo para si a morte, dizendo: agora basta, ó Yahvé, retira minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Deitou-se e dormiu ali mesmo, sob a giesta. Mas eis que um anjo o tocou e disse-lhe: levanta-te e alimenta-te. Abriu os olhos, olhou ao redor, e eis que ali, junto à sua cabeceira, havia um pão quente, que fora assado sobre pedras, em brasa, e uma vasilha com água fresca. Tendo comido e bebido, voltou a se deitar. O anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou-o e lhe recomendou: levanta-te e come, porque a viagem será muito longa. Elias refugia-se na caverna. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquele alimento, viajou 40 dias e 40 noites até chegar ao Sinai, em Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Então Elias ouviu a voz do Senhor, que lhe questionou nestes termos: que fazes aqui, Elias? Ao que ele respondeu: sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho por Yahvé, o Senhor Deus dos exércitos, porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares e mataram os teus profetas ao fio de espada. E fiquei solitário, restou somente eu, e agora procuram também tirar minha vida. Diante dessas palavras, Deus lhe disse: sai deste lugar, e vá ficar diante de mim, no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, que fendeu os morros e partiu as rochas em pedaços. Contudo, Yahvé não estava no vento. Quando o vento arrefeceu e parou de soprar, ocorreu um forte terremoto. Porém o Senhor não estava no tremor das terras. Em seguida ao terremoto caiu um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro de brisa suave e tranquilo. Assim que Elias percebeu aquele murmúrio, puxou sua capa para proteger o rosto, saiu e postou-se à entrada da caverna. E uma voz lhe indagou: que fazes aqui, Elias? Ao que ele respondeu: sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho por Yahvé, o Senhor Deus dos exércitos. Porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares e mataram os teus profetas ao fio de espada. E fiquei solitário, restou somente eu, e agora procuram também tirar minha vida. Então o Senhor Deus lhe orientou: vai, retorna por onde vieste para o deserto de Damasco. Quando chegares lá, ungirás a Azael como rei da Síria, e a Jeú, filho de Nissi, ungirás rei de Israel, e a Elishá ben Shafate, Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel-Meolá, ungirás para ser profeta em teu lugar. Quem escapais para de Azael, Jeú matará. E o que fugir da espada de Jeú, Eliseu o matará. Mas preservei em Israel 7.000 homens, todos os joelhos que não se dobraram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não reverenciaram suas imagens, beijando-as. Elias partiu rapidamente dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que arava com 12 juntas de bois diante dele. E ele estava com a 12ª. Elias se aproximou de Eliseu e lançou sua capa sobre ele. Então, deixando os bois, Eliseu correu até Elias e rogou: deixa-me
abraçar e dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe? E então te seguirei. Elias lhe respondeu: vai e volta depressa. Lembra-te do que fiz contigo. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a serviu ao povo. E eles todos comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu assistente e aprendiz. 1 Reis, capítulo 20. Acabe enfrenta o rei da Síria. Ben-Hadad, o rei de Aram, Síria, ajuntou todo o seu exército, e havia com ele 32 reis, cavalos e carros de guerra. Ele subiu, sitiou Samaria e batalhou contra ela. Enviou mensageiros à cidade para comunicar a Acabe, rei de Israel, o seguinte: assim declara Ben-Hadad: a tua prata e o teu ouro são meus, e o melhor de tuas mulheres e filhos também. Imediatamente o rei respondeu: que seja conforme tu dizes, ó rei meu senhor. Eu e tudo o que tenho estamos à tua disposição. Os mensageiros retornaram ao rei e anunciaram: assim diz Ben-Hadad: eis que dei ordens expressas para tomar toda a tua prata e teu ouro, tuas mulheres e teus filhos. Mas amanhã, a esta hora, te enviarei meus oficiais. Eles vasculharão o teu palácio e as casas dos teus serviçais, pegarão e carregarão tudo o que tiveres de precioso. Diante desta notícia, o rei de Israel convocou todos os anciãos daquelas terras e queixou-se: reparai e vede, que esse homem quer a nossa perda total. Exige de mim minhas esposas e meus filhos, embora não tenham recusado minha prata e meu ouro. Todas as autoridades e o povo consultados afirmaram-lhe: não lhe obedeças, nem consintas. Então ele disse aos mensageiros de Ben-Hadad: dizei ao Senhor, meu rei, farei tudo o que pedistes a teu servo da primeira vez, contudo esta outra exigência não a posso satisfazer. E os mensageiros partiram, levando a declaração de Acabe. Então Ben-Hadad mandou seus mensageiros novamente com a seguinte advertência: que os deuses me castiguem com toda severidade, caso reste em Samaria pó suficiente para dar um punhado a cada um dos meus guerreiros. Entretanto, o rei de Israel mandou o seguinte recado: dizei-lhe, não se gabe quem veste armadura como aquele que atira depois da batalha. Quando Ben-Hadad recebeu esta resposta, ele estava bebendo com os reis de sua coalizão nas tendas e ordenou aos seus oficiais: preparai-vos para a guerra. E eles prontamente se prepararam para atacar Samaria. Um profeta veio à presença de Acabe, rei de Israel, e lhe falou: assim diz Yahvé, o Senhor: vês esta imensa multidão? Pois eu entrego hoje em tuas mãos, e reconhecerás que eu sou Yahvé. Acabe perguntou: por meio de quem? E o profeta lhe esclareceu: assim diz Yahvé, o Senhor: os jovens soldados dos líderes das províncias realizarão toda a obra. Mas Acabe questionou: e quem começará a batalha? Ao que o profeta prontamente lhe respondeu: tu mesmo. Então, imediatamente, Acabe convocou os jovens guerreiros dos chefes das províncias, e somavam 232 homens, e depois deles, contou todo o povo, a saber, todos os israelitas, e era um total de 7.000. E a tropa partiu ao meio-dia. Ben-Hadad, porém, continuava bebendo e se embriagando nas tendas com os 32 reis que lhe eram aliados. Então os jovens cooperadores dos administradores das províncias avançaram primeiro. Alguns espiões mandados por Ben-Hadad informaram a ele que um grupo de soldados estava saindo de Samaria. Ele, no mesmo instante, ordenou: atentai! Quer tenham saído com intenção pacíficas? Quer venham para a batalha? Capturai-vos vivos! Os jovens guerreiros auxiliares dos líderes das províncias marcharam para fora da cidade com o exército na retaguarda. Eles mataram cada um o seu adversário. Diante do ocorrido, os arameus e os sírios partiram em retirada, perseguidos pela tropa israelita. Mas Ben-Hadad, rei de Aram, Síria, escapou a cavalo com alguns de seus cavaleiros. Então saiu o rei de Israel, tomou os cavalos e carros de guerra e impôs aos sírios uma terrível derrota. O segundo ataque dos sírios. Então o profeta chegou-se ao rei de Israel e lhe avisou: vai,
Fortalece-te. Atenta bem para as tuas atitudes, porquanto depois de 1 ano, o rei da Síria voltará a te atacar. Enquanto isso, os conselheiros do rei de Arã, Síria, lhe encorajavam. Os deuses deles são deuses das montanhas. É por isso que eles foram fortes e prevaleceram sobre nós. Contudo, se os combatermos nas planícies, com toda certeza seremos mais fortes e seremos vitoriosos. Portanto, deves tirar todos os reis dos seus comandos e substituí-los por outros comandantes. Também deves arregimentar outro exército de igual poder ao que perdeste, cavalo por cavalo e carro por carro. Nós lutaremos contra os israelitas nos lugares planos e certamente os subjugaremos e venceremos a guerra. O rei ouviu o conselho deles e fez tudo conforme lhe haviam orientado. Israel vence até Afec. Na primavera seguinte, na passagem do ano, Ben-Hadad convocou todos os arameus e marchou até Afec para lutar contra os filhos de Israel. Os filhos de Israel foram mobilizados e providos de víveres e, logo depois, marcharam contra eles. E os israelitas acamparam defronte do inimigo, com 2 pequenos rebanhos de cabras, enquanto os arameus, os sírios, enchiam toda a região. O homem de Deus aproximou-se do rei de Israel e profetizou-lhe: Assim fale Yahvé, o Senhor. Porque os arameus declaram: O Senhor é um Deus das montanhas, mas não tem poder sobre as planícies. Eis que eu entregarei nas tuas mãos toda esta grande multidão, e saberás que eu sou Yahvé, o Senhor. Durante 7 dias estiveram acampados uns diante dos outros. No 7º dia, travou-se a grande batalha e os filhos de Israel exterminaram num só dia 100.000 soldados de infantaria dos sírios. Os sobreviventes fugiram para Afec, mas as muralhas da cidade desabaram sobre os 27.000 homens que restavam. Ora, vendo tudo isso, Ben-Hadad fugiu para a cidade, buscando refúgio, ora no esconderijo, ora em outro. Acabe vence e faz aliança. Então os oficiais de Ben-Hadad lhe aconselharam: Temos ouvido dizer que os reis da casa de Israel são misericordiosos. Vamos ao rei de Israel vestindo pano de saco e tendo cordas envolvendo o pescoço? Talvez ele te poupe a vida. Vestiram pano de saco e colocaram cordas ao redor do pescoço e se apresentaram ao rei de Israel e suplicaram: O teu servo Ben-Hadad manda dizer: Rogo-te que me permitas viver. E o rei replicou: Ele ainda está vivo? Ele é meu irmão. Os mensageiros interpretaram isso como um bom sinal e, sem refletir, aproveitaram o que o rei havia dito e acrescentaram: Sim, isso mesmo. Teu irmão Ben-Hadad vive. Diante disso, ordenou o rei: E depois buscá-lo. Assim que Ben-Hadad chegou, Acabe o fez subir no seu carro. Então Ben-Hadad exclamou: Vou restituir-te as cidades que meu pai tomou de teu pai, e poderás estabelecer os teus próprios mercados em Damasco, como fez meu pai em Samaria. Ao que Acabe retrucou: Mediante um tratado, deixar-te-ei em liberdade. E Acabe formalizou um contrato com ele e o deixou partir livre. Um profeta condena Acabe. Por determinação de Yahvé, o Senhor, um dos discípulos dos profetas, ordenou ao seu companheiro: Fere-me. Mas o homem se recusou a fazê-lo. Replicou-lhe ele: Por que não obedeceste à voz de Yahvé? Logo que te afastares de mim, um leão te matará. E de fato, assim que o companheiro seguiu seu caminho, um leão o encontrou e o matou. O profeta encontrou-se com outro homem e pediu: Fere-me. No mesmo momento, o homem desferiu-lhe um golpe e o feriu. O profeta partiu e ficou aguardando o rei na entrada. Tinha ficado irreconhecível com a atadura que colocou sobre os olhos. Ao passar o rei, ele gritou-lhe: Teu servo estava em combate, quando alguém saiu das fileiras e trouxe-me um homem, exclamando: Vigia este homem. Se ele desaparecer, tua vida responderá pela dele, ou então pagarás 35 quilos de prata. Mas enquanto teu servo estava ocupado, de uma e de outra parte, o homem desapareceu. Então o rei de Israel lhe declarou: Ora, esta é a tua sentença, tu mesmo a pronunciaste. Então o profeta rapidamente removeu o turbante que lhe protegia os olhos, e o rei prontamente o reconheceu como um dos profetas. E ele profetizou ao rei: Assim diz Yahvé, o Senhor:
porquanto deste liberdade ao homem que eu havia determinado como anátema, e que devia morrer. Tua vida responderá pela vida dele, e o teu povo pagará pelo povo dele. E assim o rei de Israel retornou para seu palácio em Samaria, irritado e deprimido. 1 Reis, capítulo 21. Nabote não atende a Acabe. Passados esses acontecimentos, Nabote, o jezreelita, tinha conseguido formar uma boa plantação de uvas em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Certo dia, Acabe solicitou a Nabote: cede-me tua vinha, para que eu a transforme em horta, já que ela está situada junto ao meu palácio. Em troca te darei uma vinha ainda melhor, ou, se preferires, pagarei em dinheiro o seu valor. Todavia, Nabote replicou ao rei: Yahvé me livre de me entregar a herança de meus pais. Então Acabe foi para o palácio, irritado e muito aborrecido por causa da resposta e do modo de falar de Nabote de Jezreel, porquanto lhe havia dito francamente: não lhe entregaria a herança de meus pais. E, por isso, estendeu-se sobre o leito, voltou o rosto para a parede e não quis comer nada. Jezabel manda matar Nabote. Sua esposa Jezabel aproximou-se dele e questionou: por que estás tão chateado, a ponto de rejeitares a comida? Ele lhe respondeu: porque falei a Nabote o jezreelita: vende-me a tua vinha, ou, se preferires, te darei em troca outra vinha. Mas ele prontamente retrucou: não te entregarei minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, o admoestou: é assim que governas sobre o reino de Israel? Levanta-te, come, e alega o teu coração. Eu mesma te darei a vinha de Nabote de Jezreel em tuas mãos. Depois ela escreveu umas cartas em nome de Acabe, selou-as com o selo real e enviou-as aos anciãos e aos nobres que habitavam com Nabote na sua cidade. E nessas cartas escreveram o seguinte: proclamai o jejum geral e fazei Nabote sentar-se entre os primeiros do povo. Fazei comparecer diante dele 2 homens inescrupulosos, que o acusem deste modo: tu amaldiçoaste a Deus e ao rei. Em seguida, levai-o para fora e apedrejai-o até a morte. Os homens da cidade de Nabote, as autoridades e os notáveis que viviam na mesma cidade, fizeram tudo de acordo com o que Jezabel havia tramado, segundo estava escrito nas cartas que ela lhes enviara. Decretaram um tempo de jejum e expuseram Nabote no meio do povo. Em seguida compareceram 2 homens, filhos de Belial, sem escrúpulos, e se postaram na frente dele. E passaram a acusá-lo diante do povo reunido, exclamando: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. Então o conduziram para fora da cidade e o sentenciaram ao apedrejamento público, e assim foi morto. Mais tarde, mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi executado por apedrejamento e morreu. Quando Jezabel foi informada que Nabote havia sido apedrejado e tinha morrido, exortou Acabe: levanta-te, homem, e toma posse da vida de Nabote o jezreelita, a qual ele recusou te entregar, porque Nabote já não vive, mas está morto. Assim que Acabe ouviu que Nabote estava morto, levantou-se e dirigiu-se até a plantação de uvas e tomou posse dela. Deus fala ao profeta. Então a palavra de Yahvé, o Senhor, veio a Elias, o profeta de Tisbé, nestes termos: prepara-te e desce ao encontro de Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Ele está visitando a plantação de uvas de Nabote, aonde desceu para tomar posse. E quando o encontrar, isto lhe dirás: assim diz Yahvé: assassinastes teu semelhante e ainda tens a impiedade de se apossar de sua propriedade? E diz mais: portanto, assim determine Yahvé o Senhor: no local onde os cães lambem o sangue de Nabote, lamberão igualmente o teu sangue, isto mesmo, todo o teu sangue. E quando Acabe viu Elias, lhe disse: então finalmente me encontraste, meu inimigo? E Elias replicou: sim, eu te encontrei. Por que te vendeste para fazer o que diante de Yahvé é abominável? Por isso ele lhe afirma: eis que trarei desgraça sobre ti, devorarei os teus descendentes, e exterminarei da tua família todos aqueles que são capazes de urinar na parede e que vivem em Israel, sejam escravos ou livres.
E farei com toda a tua casa como fiz com as famílias de Jeroboão, filho de Nebate, e com a casa de Baasa, filho de Aías, porque me provocaste a ira, e induziste Israel a pecar. Quanto a Jezabel, assim fale Yahvé o Senhor, os cães devorarão Jezabel junto ao muro de Jezreel. Que morrer da família de Acabe, na cidade, os cães devorarão. E as pessoas que morrerem no campo, as aves do céu, cuidarão de consumir seus cadáveres. Assim, jamais houve alguém de caráter semelhante ao de Acabe, que foi capaz de se vender para fazer o que era mal perante Yahvé, o Senhor, sendo instigado por Jezabel, sua esposa. Ele tomou atitudes horríveis, seguindo os ídolos, a exemplo de tudo quanto fizeram os amorreus, os quais Yahvé expulsou de diante dos filhos de Israel. Ao ouvir as palavras do profeta Acabe, rasgou suas vestes, cobriu-se de pano de saco e jejuou. Ele se deitava sobre panos grosseiros e caminhava triste e abatido, com toda a mansidão entre as pessoas. Então a palavra de Yahvé, o Senhor, veio novamente ao tesbita Elias, dizendo: Viste como Acabe tem se humilhado diante de mim? Considerando, pois, que ele tem sido humilde em seu proceder diário, não mais trarei a desgraça que prometi sobre ele agora, durante sua vida e reinado, mas a trarei durante o império de seu filho. 1 Reis, capítulo 22. Durante os 2 anos que se seguiram, houve paz entre Israel e Arã, Síria. Contudo, no 3º ano, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei Acabe de Israel. Acabe questionou aos seus oficiais e servos: Bem sabes que Ramote-Gileade, nos pertence, e nós nada fizemos para tomá-la das mãos do rei da Síria. E ordenou a Josafá: Queres vir comigo à guerra em Ramote-Gileade? Ao que Josafá respondeu ao rei de Israel: Eis que a batalha será a mesma para mim como para ti, para meu povo como para teu povo, para meus cavalos como para os teus cavalos. A predição dos falsos profetas. No entanto, Josafá sugeriu ao rei de Israel: Rogo-te que antes consultes a palavra de Yahvé, o Senhor. O rei de Israel reuniu os profetas em número de 400, aproximadamente, e lhes consultou: Devo ir atacar Ramote-Gileade, ou é melhor deixar de fazê-lo? Diante do que eles responderam: Ataca, porquanto o Senhor a entregará nas mãos do rei. Contudo, Josafá questionou: Porventura não existe aqui nenhum outro profeta, servo de Yahvé, por intermédio de quem possamos conhecer a vontade de Deus? O rei de Israel respondeu a Josafá: Há ainda um profeta pelo qual se pode consultar Yahvé, mas eu o odeio, pois jamais profetiza bons presságios a meu respeito, mas sempre desgraça. Ao que prontamente Josafá replicou: Não fale desse modo, ó rei. Então o rei de Israel mandou chamar um oficial e ordenou: Traz-me depressa Micaías, filho de Imlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, vestidos de seus trajes reais, estavam sentados cada um num trono, na praça à entrada do portão de Samaria. E todos os profetas preocupados em servi-los profetizavam em frente deles. Um dos profetas, chamado Tisidiquiá ben Kenaana, Zedequias, filho de Kenaana, produziu para si uns chifres de ferro e declarou a Acabe: Assim diz o Senhor: Com estes chifres, o Senhor lutará contra os sírios e os derrotará completamente. E todos os demais profetas seguiram esses auspícios e profetizaram o mesmo destino. Eles exclamavam: Sobe contra Ramote-Gileade e triunfarás, porquanto o Senhor a entregará nas mãos do rei. A palavra do profeta de Deus. Enquanto isso, o mensageiro que fora chamar Micaías lhe sugeriu: Os profetas são unânimes em afirmar prognósticos favoráveis ao rei. Procura, portanto, falar como eles e predizer o sucesso do rei e de sua campanha. Entretanto, Micaías contestou: Tão certo quanto vive Yahvé, juro por seu nome, que falarei apenas o que Yahvé, o Senhor, me ordenar. Quando chegou à presença do rei, este lhe indagou: Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote-Gileade ou não? Ao que prontamente ele lhe respondeu: Ataca, e serás bem-sucedido, porquanto Yahvé a entregará nas mãos do rei. Diante disso, o rei lhe questionou: Quantas vezes terei que te fazer jurar que não me falarás senão a verdade
em o nome do Senhor? Então o profeta declarou: Vi todo Israel disperso, por muitas colinas, como ovelhas que não têm pastor. E disse Yahvé: Estes não têm Senhor, volte cada um em paz para a sua casa. E o rei de Israel afirmou a Josafá: Eu não te adiantei que ele não profetizaria o bem a meu respeito, mas somente o mal? E Micaías acrescentou: Ouve a palavra de Yahvé. Viu o Senhor sentado no seu trono e todo o exército celestial em pé junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Então Yahvé indagou: Quem enganará Acabe a fim de que ataque Ramote Gileade e encontre a morte lá? E alguns anjos davam uma interpretação, mas outros sugeriam ideias diferentes. Até que, finalmente, o Espírito colocou-se diante de Yahvé e declarou: Sou eu que haverei de enganá-lo. E Yahvé, o Senhor, lhe questionou: De que modo pretendes realizar isso? Ao que ele respondeu: Eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Ao que Yahvé, o Senhor afirmou: Tu enganarás e ainda prevalecerás. Saí e faze o que deve fazer. Agora, portanto, Yahvé colocou um espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas, mas Yahvé é quem pronunciou contra ti a desgraça. Então Zedequias, filho de Kenaaná, deu um tapa no rosto de Micaías e interrogou: De que maneira o espírito de Yahvé saiu de mim e foi falar contigo? E Micaías replicou: Vê-lo-ás e compreenderás no dia em que tiveres de vaguear de um aposento a outro para te esconderes. O rei então ordenou: Prende Micaías, agora mesmo, e conduze-o de volta a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e declarem: Assim fala o rei, lançai este homem na prisão e alimentai-o com uma quantidade mínima de pão e água, até que eu retorne são e salvo da batalha. Contudo, Micaías afirmou: Se voltares são e salvo, é porque Yahvé não se expressou pela minha boca. Acabe morre em Ramote Gileade. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, marcharam contra Ramote Gileade. O rei de Israel solicitou a Josafá: Vou disfarçar-me para entrar no combate, mas quanto a ti, veste-te com tuas roupas. O rei de Israel disfarçou-se e ambos partiram para a batalha. O rei de Aram, Síria, dera esta ordem a seus 32 chefes de carros de guerra: Não atacareis ninguém, seja soldado, seja oficial, senão unicamente o rei de Israel. Quando os comandantes dos carros de guerra viram Josafá, comentaram uns com os outros: Vê, é o rei de Israel! E o cercaram para atacá-lo, mas Josafá gritou. E quando os chefes dos carros militares perceberam que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. De repente, um soldado disparou o seu arco a esmo e atingiu o rei de Israel entre as juntas da sua armadura. No mesmo instante, o rei ordenou ao condutor do seu carro de batalha: Volta! E faze-me sair do combate depressa, pois estou gravemente ferido. Mas a batalha se tornou ainda mais violenta naquele dia, e tiveram que manter o rei de pé sobre o seu carro diante dos arameus sírios. Mas ao cair da tarde, ele morreu. O sangue de sua ferida escorria no fundo do carro. Ao pôr do sol, um grito fúnebre percorreu todo o acampamento: Volte cada um para sua casa, e cada chefe de família para sua terra. O rei está morto. Foi transportado para Samaria, e lá sepultado. Lavaram o carro real de guerra e suas armas num açude em Samaria, onde as prostitutas costumavam banhar-se, e vários cães vieram e lamberam o seu sangue, exatamente como a palavra de Yahvé, o Senhor, havia predito. O reinado de Acabe em Israel. Todas as realizações do rei Acabe e também a descrição do seu palácio, decorado com marfim da melhor qualidade, e todas as cidades que ele construiu, tudo isso está escrito na história do rei de Israel. Acabe adormeceu com seus antepassados e seu filho Acasias sucedeu ao seu trono e reinou em seu lugar. O reinado de Josafá em Judá. Josafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá no 4º ano de governo de Acabe, rei de Israel. Josafá tinha 35 anos de idade quando começou a reinar e governou 25 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Azuba, filha de Sili. Josafá andou em todos os caminhos de seu pai Asa, não se desviou deles, mas fez o que era reto perante Yahvé, o Senhor.
Contudo, não destruiu os altares idólatras, e o povo seguiu oferecendo sacrifícios pagãos e a queimar incenso. Josafá viveu em paz com o rei de Israel. Os demais feitos de Josafá e o poder que demonstrou e os atos de bravura nos tempos de guerra estão todos escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Ele também expulsou da terra o restante dos sodomitas, prostitutos e prostitutas cultuais que serviam nos altares pagãos e haviam restado depois do reinado de seu pai Asa. Ora, neste tempo, não havia rei em Edom, mas sim um vice-rei era nomeado para assumir o governo local. Josafá mandou construir navios de Tarsis, uma frota de embarcações mercantes, a fim de buscar ouro em Ofir. Porém jamais o trouxeram, porquanto eles naufragaram em Ezion-Geber. Naquele tempo, Acasias, filho de Acabe, fez a seguinte oferta a Josafá: os meus marinheiros estão à tua disposição para cooperar e navegar com os teus. Contudo, Josafá preferiu não aceitar tal ajuda. Josafá descansou com seus pais e foi sepultado junto dele na cidade de Davi, seu antecessor. E seu filho Jeorão assumiu o reino em seu lugar. Acasias torna-se rei de Israel. E Acasias, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria, no 17º ano do reinado de Josafá, rei de Judá, e governou 2 anos sobre Israel. Ele praticou o que é reprovável diante de Yahvé, o Senhor, porque andou segundo os maus exemplos de seu pai, como nos caminhos pagãos de sua mãe, e conforme as atitudes erradas de Jeroboão, filho de Nebate, que fez Israel pecar. Dedicou seu culto a Baal e o serviu, provocando deste modo a ira de Yahvé, o Senhor, o Deus de Israel, como seu pai havia procedido.